A Nelly pediu que eu falasse sobre o bebê reborn, que é uma questão assim bastante complexa. Não é uma questão apenas delicada, é também delicada, mas complexa porque abrange muitas outras questões. E ela escreveu assim, ó: como seria a visão da ontoanálise sobre pessoas que precisam encontrar simbolicamente afeto, segurança e verdade no bebê reborn? Exemplo de um caso: a pessoa exige um atendimento médico pelo SUS para o bebê reborn. Observei o posicionamento de alguns profissionais da área mental, dizendo que não seria um adoecimento e apenas uma forma diferente de percepção da realidade. Inclusive, estes profissionais pedem respeito por essa forma diferente de construção do afeto. Como a ontoanálise se posiciona em relação a toda essa polêmica? Então, vamos lá. Eu vou tentar responder resumidamente, espero não esquecer de nenhum dos pontos no tempo que eu posso tratar essa questão aqui em um vídeo para o YouTube. A primeira coisa é dizer que a ontoanálise ela não tem um posicionamento. A ontoanálise ela é muito jovem e é normal que são circunstâncias novas, circunstâncias que ainda não foram pensadas ontoanaliticamente, então não há nenhum anseio assim para que haja todas estas respostas. Na verdade, um caso como este aqui é tão jovem que não é somente a ontoanálise que não tem respostas, não. É uma coisa que é alvo de reflexão. Há alguns parâmetros típicos que podem ser usados para ajudar na reflexão, mas uma resposta mesmo ainda não existe e, como eu já disse, eu não acredito que seja assim. É que essa falta de resposta seja uma exclusividade da ontoanálise. É uma coisa realmente que ainda está em curso, ainda está em processo. Então, é bom lembrar disso. Agora, de toda forma, a trajetória ontoanalítica é também uma trajetória de descoberta, de formulação. Como foi a trajetória da psiquiatria? Como foi a trajetória da psicanálise? As coisas vão se formando, os analistas vão se defrontando com questões diferentes, com questões ainda não exploradas e vão escrevendo as suas percepções, vão elaborando as suas teorias. Essas teorias entram em confronto umas com as outras. É natural que escolas se formem dentro de um grande movimento. Enfim, as respostas elas se formam dentro de um processo. E a ontoanálise ainda está nesse processo, é bem jovem ainda e, portanto, não tem e nem deveria ter nenhum anseio para dar uma resposta que fosse certa sobre temas que são temas ainda não pensados o suficiente. Mas vamos lá. Eu sei que nós gostamos muito da segurança de parâmetros para tudo, né? Agora, uma coisa que esta questão remonta é a seguinte: é que o parâmetro entre o que é real e o que é imaginário, entre aquilo que seria a realidade, o subjetivismo e até mesmo assim o que seria uma alucinação da realidade, um delírio, isso tem se dissolvido cada vez mais. Muitas vezes não é por um avanço, digamos assim, das ciências do comportamento, por um avanço das ciências que tratam da saúde mental, por um avanço da compreensão da mente humana, não. Às vezes esses parâmetros têm se diluído por conta de questões ideológicas que atravessaram a coisa. E hoje tem essa dificuldade que é muito difícil filtrar o que é o atravessamento das questões ideológicas e o que é realmente o surgimento de uma nova teoria, uma teoria pura, de fato, não estou nem dizendo que seja verdadeira, mas uma teoria que vem realmente de algum tipo de reflexão, algum tipo de questionamento, um questionamento clínico, um questionamento teórico, um questionamento filosófico. Enfim, é muito, mas muito, muito difícil de se dizer hoje em dia. A sociedade mudou, avançou, se expandiu uma penetração ideológica dentro da sociedade. A linha que separava uma coisa da outra, entre o que separava a percepção da realidade e o delírio sobre a realidade,
esta linha ela também foi alterada e hoje em dia é meio complicado de se definir, sabe? Muito, mas muito complicado mesmo. Isso daí também é um processo, sabe? Isso daí, nós não podemos ter pressa de dizer que uma coisa é normal ou não é normal. Nós podemos dizer que em determinados círculos há visões que definem uma coisa como sendo correta ou não. Mas, assim, ter pressa como analistas para dizer isso aqui é normal, isso aqui é certo, ou isso aqui não é, nós não podemos. Nós temos que agir processualmente o tempo inteiro, entendendo que há um avanço e, mais do que isso, que o processo se repete em cada caso. Ainda tem este detalhe. Onde é que eu estou querendo chegar? Vamos dizer, é complexa a questão. Mas olha só. Em primeiro lugar, casos onde esta nossa noção de realidade, do que seria a percepção da realidade e a fantasia sobre a realidade, casos onde eles já foram suspensos, digamos assim, várias vezes, né? Por exemplo, dentro das religiões. Eu sou uma pessoa religiosa, então eu estou autorizado a falar sobre isso. Eu não sou um crítico das religiões, pelo contrário, eu sou uma pessoa religiosa. Mas dentro das religiões tem muitas experiências que tecnicamente seriam consideradas experiências de delírio. Experiência de alguém que falou com Deus, experiência de alguém que teve uma visão de Maria, né? Quantas visões de Maria já existiram? Pessoas que tiveram experiência com anjos, pessoas que incorporam entidades, pessoas que ouvem, se comunicam, falam com entidades ou com outras formas de deidade, enfim, alterações da forma normal de consciência ocorrendo no mundo religioso o tempo todo. Situações dentro das igrejas mais pentecostais, situações assim de pessoas que, religiosamente, como é que nós chamamos, né? Pessoas que têm uma experiência com o Espírito Santo, religiosamente. Agora, se fosse visto por outra ótica, essas experiências poderiam ser consideradas até como histeria coletiva. Pessoas ali, né, sacudindo o corpo, pessoas ali entrando em transe, pessoas ali tendo uma série de experiências onde a realidade é posta em xeque. Então, esse seria o primeiro ponto, né? Essa noção de realidade, ela já é posta em xeque em muitos lugares há muito tempo. Na filosofia também, há muito tempo, assim, inclusive na física. Tem teorias físicas que dizem que nada é denso como nós imaginamos, nada é sólido como nós imaginamos. Tudo isso é uma percepção, porque como uma coisa poderia ser sólida se há muito mais vácuo no interior da matéria do que a matéria propriamente dita? Essa é uma questão, né? Então, quando eu acho que uma coisa é densa, quando inclusive um carro se lança contra uma parede e fica totalmente esmagado e também a pessoa dentro dele, tudo isso seria uma percepção da realidade. A negação de onde está a consciência, será que a consciência está no corpo, está fora do corpo, mas ligada a ele? Todas essas especulações já foram feitas na filosofia. E essas especulações podem ser consideradas, inclusive, psicóticas. Esse tipo de pergunta pode ser considerada como uma pergunta psicótica. Depois disso, vieram os movimentos ideológicos, que começaram a questionar noções de identidade como um efeito da identificação. Então, será que eu sou eu mesmo, né? Será que eu me identifico com esse nome masculino? E se eu me identificar muito mais com Suzy, por exemplo, como sendo meu nome, eu quero que todo o restante em mim seja masculino, a minha aparência é masculina, mas o meu nome, aquilo me designa muito melhor.
ou mesmo a minha aparência, né? A minha aparência não é como eu me sinto, eu não me sinto assim. Eu queria ter seios, eu queria ter mamas grandes, eu queria, enfim, né? Eu queria ter um corpo de mulher. Ou eu nem queria ter um corpo de mulher, mas é assim que eu me sinto. Olha que coisa interessante, né? A imagem que eu transmito para o mundo, como as pessoas me veem, as pessoas não veem como eu me sinto. Eu queria que elas se referissem a mim, se comunicassem comigo pela maneira como eu me sinto, ainda que elas vejam outra coisa. Então, isso tudo já é um pôr em xeque a nossa noção de realidade. Se aquilo que nós vemos já não significa mais nada, não é verdade? Se as informações obtidas pelo nosso sentido, se não significam mais nada, se o subjetivismo importa muito mais do que o restante das outras coisas, então aquela linha, aquele padrão que antes definia o que era normalidade, isso já foi posto em xeque há muito tempo. Então tudo foi preparando a chegada do bebê reborn. Não me assusta, sabe? Chegar aqui, isso aqui não me assusta, é mais um passo em direção à mesma coisa. O que eu acho problemático nisso tudo? Eu não vou conseguir encerrar este assunto ao longo deste vídeo, depois eu falo mais sobre este tema, especificamente sobre o bebê reborn. Aqui eu estou ainda me deitando nas bases. Mas o que eu acho mais problemático? É quando a ideologia... Por exemplo, quando alguns profissionais dizem assim, mas isso não deve ser considerado um adoecimento, mas sim uma percepção da realidade. Em nome de que eles dizem isso? É de uma teoria ideológica, é de uma teoria clínica. Em nome de quê? Essa que é a grande questão, né? Em nome de que eles podem afirmar isso? Deve haver respeito. Teria essa pessoa direito de ir ao SUS, por exemplo? Ela pensar o que ela quer, ela ter a relação dela... Eu também acho que ela tem, sabe? Para ela própria, alguém quer um bebê reborn, não tem problema nenhum, dinheiro da pessoa, ela faz o que bem entender, numa boa, né? Se de repente alguém decidir criar um hospital para o bebê reborn, talvez até faça isso, sabe? Eu acho que será um bom empreendimento. Daqui a pouco eu vou aparecer como pediatra de bebê reborn, por que não? Né? Um bom empreendimento, se alguém quer, por que não? Por que não? Não é verdade? Tem até obstetra de bebê reborn, de parteiro, alguma coisa assim. Então eu acho que neste sentido, como um libertário, as pessoas podem, numa boa, sabe? Fizeram um hospital, fizeram um creche para bebê reborn, numa boa, né? O pai quer contratar, o outro lado quer prestar aquele serviço, numa boa. Agora, quando é o SUS, aí é problemático. Para mim, aí é problemático. Aí é uma questão que não basta dizer assim, não, mas nós temos que entender, é apenas um posicionamento diferente da realidade. E aí? Qualquer um pode ter o posicionamento que quiser da realidade, porque a sociedade humana tem sentido na medida em que estabelece algumas ordens para que nós possamos conviver. Estas ordens, elas podem ser modificadas, mas por meio de um processo. Tem que haver um processo de modificação, de aceitação. Enfim, não pode ser ao bel prazer de quem não se satisfaz e quem decidiu que, pronto, eu vejo a realidade dessa forma e acabou. Eu acho que eu tenho um filho, esse filho, eu entendo que é um filho, que é legítimo, como qualquer outro. Entendo que ele está doente, ou seja, estou entendendo, estou vendo um monte de coisas, entendo que ele precisa ser atendido, e o atendimento a ele não pode ser recusado, porque eu entendo assim. Cara, essa super entronização do subjetivismo é uma coisa que faz desabar a experiência social. Eu acho que isso até tem um lado bom, por incrível que pareça. É super problemático, é injusto, mas, ao mesmo tempo, em algum momento vai mostrar que o modelo de sociedade que nós temos não serve mais. Que esse modelo de sociedade civil com um Estado superior regulando a vida
na sociedade civil não serve mais. Eu acho até legal, eu até gosto. Eu gosto por um lado, não gosto por outro, do surgimento dessas coisas, sabe? Eu acho que essas coisas todas têm, infelizmente, muito a ver com ideologia e não com uma expansão da consciência, como alguns querem dizer. Acho que as pessoas são livres para seguir a ideologia que quiserem, acho que perfeitamente livres. Se elas fazem isso privadamente, não tem problema algum. O problema é que elas querem forçar a aceitação no meio social. Aí isso, para mim, é problemático. Mas também é bom. É bom porque começa a mostrar que a sociedade não vai conseguir harmonizar estas coisas todas da maneira como é. Vai precisar de uma grande alteração. Ou seja, vai precisar inexoravelmente surgir um mundo libertário.